Olá, seja muito bem-vindo. Hoje nós vamos falar da transação SU01, uma transação de manutenção de usuário. Eu vou trazer de uma forma rápida, objetiva e direta para que você utilize na prática aí no seu dia a dia. Vamos lá, eu vou apresentar aqui para ti os menus principais, onde você vai criar, alterar, né, modificar um usuário de acordo com a necessidade da solicitação. Então, inicialmente, nós temos esses dois campos aqui, propriamente o nome do usuário no SAP, e você tem também a opção aqui do alias, uma opção alternativa também, nome de usuário. E aqui nos menus, nós temos aqui a opção de criar um novo usuário, fazer uma alteração, só mostrar esse usuário por questões de pesquisa e tudo mais. Você também pode deletar esse usuário, apagar esse usuário do sistema. E você também pode criar um usuário como cópia. Você também pode bloquear um usuário e você pode também alterar o password, a senha desse usuário, ok? Nesses menus aqui tem as mesmas opções ali, tá? Criar, alterar, mostrar, copiar, enfim, todos esses campos você tem como opção aí, entre outros campos também. Mas eu vou ser bem direto, bem objetivo naquilo que realmente nós utilizamos na prática, no nosso dia a dia. Então, eu vou clicar aqui na opção de alterar, ok? Então, aqui, inicialmente, você tem o nome do usuário, aqui você tem a última alteração, quem fez a última alteração desse usuário, você tem a data, você tem o horário e o status desse usuário, nesse caso aqui ele está como salvo, ok? Nesse primeiro campo aqui você tem as opções dos dados mesmo do usuário. No caso aqui você tem o título, você pode definir se é masculino, feminino, você tem o primeiro nome, você tem o segundo nome, enfim, o nome completo, a linguagem que esse usuário vai utilizar para fazer o logon. E aí você tem lá as descrições da área, por exemplo, Work Center, a função, o departamento. E aqui nesse campo você tem a parte de comunicação, onde você pode colocar o telefone, os contatos desse usuário, o e-mail, que é muito importante, né? E aqui embaixo você tem o nome da companhia também desse usuário. E aí aqui na primeira aba, algumas empresas utilizam para documentar, né, pela estratégia da empresa, ela tem como documentar, enfim, de acordo com a necessidade dela. E aí nessa terceira aba aqui a gente começa, que a gente falou do alias, que é uma opção alternativa do usuário. E esse usuário ele tem alguns tipos, ele pode ser de algum tipo. Por exemplo, ele pode ser de dialog, é aquele usuário que você vai acessar o SAP Logon, vai colocar o seu usuário, vai colocar a sua senha, vai colocar a linguagem que você quer logar, e você vai conseguir logar no ambiente, né? E aí você tem outras opções aqui, a parte de sistema, a parte de comunicação e a parte de serviços. Eu não vou entrar em detalhe aqui, mas basicamente são usuários que são utilizados, por exemplo, para comunicação entre um sistema ou outro, ou então usuários só de sistema que executam algum procedimento em background no sistema, por exemplo. E esses usuários eles não podem executar o logon na aplicação. Então, você não consegue acessar o SAP Logon e através do SAP Logon logar na aplicação. Ele é só criado para executar, por exemplo, um job na aplicação, ok? Então, como a gente não vai tratar sobre esses assuntos, eu vou falar basicamente só mesmo das funcionalidades da transação SU01. Aqui você consegue definir um novo password, ok? Você pode gerar um password da própria aplicação ou você mesmo digitar um password. E aí você tem os grupos de usuário que você pode também definir, tá? Para cada usuário. Isso vai depender muito da estratégia de cada empresa. E aí você tem um período de validade, por exemplo, imagine que você vai criar um usuário que ele vai iniciar a atividade a partir do mês subsequente. Então você coloca a partir do dia, por exemplo, 1º de março, o usuário consegue fazer o logon no ambiente. E você tem uma data fim também, que você pode definir. Posso deixar em branco? Pode deixar em branco também, ok? Aqui são outros dados, tá? Que nesse caso aqui, como a gente está falando de questões mais na prática, você não vai utilizar, tá? Nesse caso desse cliente em específico. Bom, enfim, aqui você tem alguns dados que está relacionado mesmo à questão de configuração dos usuários, o decimal, o formato de data, o formato, enfim, de tudo aquilo que o usuário vai estar logado no sistema, as alterações que ele fizer estão qualificadas aqui nessa parte aqui default, ok? Tem a parte aqui também do controle de spool, também tem a parte do time zone, que são detalhes que a gente também não vai entrar aqui agora, ok?
Os usuários eles podem ser definidos, nos usuários a gente pode definir alguns parâmetros de acordo com a estratégia da empresa. Nesse caso aqui ele tem alguns parâmetros que foram definidos, na verdade somente um parâmetro, tá? Que ele vai setar o parâmetro, ele seta o valor do parâmetro e uma descrição do parâmetro. Isso aqui normalmente, se você estiver na área de segurança da informação, se é um projeto ou se é um outsourcing, por exemplo, normalmente essa informação de parâmetro ela já vem de acordo com a necessidade aí do cliente, ok? Nós temos a parte do sistema, né? Eu vou só trazer uma breve apresentação aqui. Nós estamos logados no ambiente, na verdade, no Solution Manager, que tem um CUA, e esse CUA ele faz a gestão de outros ambientes, né? O que que isso significa? Que, na verdade, quando você faz uma alteração, né, nesse usuário aqui em específico, ele vai alterar, ele vai replicar para outros ambientes, né? No caso aqui nós temos vários ambientes, observe que nós temos ambientes, por exemplo, né, BD aqui, são ambientes de BW, o E3D é um ambiente ECC, o ECD um ambiente ECC, o FID seria um Fiori, o PID, por exemplo, PIP, PIQ seriam os ambientes de PI, nós temos aqui também nota fiscal, enfim, todas as alterações que você fizer, ela será replicada nos ambientes que estão configurados aqui, tá? Então a gente não vai entrar em detalhe em relação à questão do CUA, eu vou fazer um vídeo específico para isso, mas basicamente só para você ter uma noção que as alterações que você fizer aqui neste client em específico, ela vai replicar para esse outro ambiente, tá bom? Para esses outros ambientes. E esses ambientes você vai definir quando você fizer a alteração. Bom, enfim, a parte de roles é basicamente as funções que esses usuários terão acesso, tá? De uma forma bem simplista, depois eu vou fazer um vídeo específico falando sobre a transação PFCG, mas basicamente é o seguinte, imagina o seguinte, eu acessei a transação SU01 e para que eu tivesse acesso a essa transação SU01, eu preciso ter uma determinada autorização, ok? Então, essa autorização ela vem através de uma role, né? Então, observe aqui, por exemplo, para o ambiente BD, que é o ambiente de desenvolvimento de BW, ele tem uma transação chamada Z_Base. Então, esse usuário, o meu usuário, ele tem acesso às transações que estão definidas dentro dessa role. Dentro dessas roles nós temos lá os objetos de autorizações, dentro desses objetos de autorizações nós temos os campos, dentro desses campos nós temos os valores. Eu vou detalhar um pouquinho isso mais, mas só para você ter uma noção, que se eu não tivesse uma determinada role para acessar esse U01, eu não conseguiria acessar da forma que eu estou acessando aqui. Então, quando você for criar um usuário, normalmente tem sim uma role já criada para esse usuário, e através disso você vai ter esse acesso à transação, ok? Então, eu vou explicar depois de uma forma mais técnica mas é só para você ter mais esse conceito que tem dentro do usuário, tem essa função roles que ela é importante você definir para esse usuário. Porque esse usuário sem roles, ele não vai ter acesso nenhum. Aqui são as profiles, tá? As profiles, por exemplo, as profiles SAPIAL, por exemplo. SAPIAL, o usuário ele vai ter acesso a todas as autorizações do ambiente. Eu vou explicar isso aqui com mais detalhes também no próximo vídeo, mas é só para que você tenha uma noção. Nós podemos definir também as profiles para os usuários que estão relacionados ao ambiente, tá? Então, observe o seguinte, tem vários SAPIAL aqui, e aqui são vários ambientes, tá vendo? Ó, o ECD Client 100, ECD Client 150, 175, né? São clientes diferentes, então para cada cliente eu posso definir um acesso desse usuário. Os grupos, nós podemos também definir aqui os grupos de usuários que nós falamos anteriormente. Personalização também está relacionada a questões de personalização de chave de objeto, tá? É um pouco mais específico aqui, a gente normalmente não utiliza muito isso para esse cliente em específico, ok? Enfim, esses são os dados que você basicamente vai precisar aí para fazer uma manutenção básica de um usuário, ok? Então, só voltando aqui à tela inicial, então imagine o seguinte, eu vou clicar aqui em não salvar. Então, por exemplo, imagine que eu quero desbloquear esse usuário. Eu vou clicar aqui e ele tem a opção para eu desbloquear, tá vendo? Eu posso clicar aqui em desbloquear global, eu posso locar esse usuário, ok? E eu posso bloquear esse usuário de forma global também. Quando eu falo global, são todos os ambientes que estão relacionados a esse usuário, né? Um landscape do cliente, por exemplo, ok? Se eu clicar aqui, eu consigo definir uma nova senha para o usuário, ok? Posso definir uma nova senha.
E eu posso selecionar o ambiente que eu quero definir uma nova senha. Então, por exemplo, eu digito a senha aqui ou gero uma nova senha, certo? Se eu clicar aqui, eu vou gerar, tá vendo? Ó? Se eu clicar aqui, ele vai gerar uma nova senha para mim, para que eu passe depois para o usuário e eu vou selecionar o ambiente que eu quero que gere essa nova senha. Então, eu posso clicar aqui, selecionar todos os ambientes, ou eu posso especificar um ambiente e clicar aqui no verde, e a partir desse momento é gerada uma nova senha, e essa nova senha eu vou passar para esse usuário. Okay? Aí eu tenho a opção aqui também de copiar um usuário. Como eu faço isso? Eu vou clicar aqui, vou colocar um novo usuário, vou definir os campos que serão preenchidos automaticamente, tá? Então, imagino, se for uma cópia que eu precise, que os parâmetros, né, usuários, as roles, as autorizações, enfim, tudo que eu precisar que esse usuário seja copiado, eu vou selecionar aqui. A parte dos dados do usuário, normalmente, a gente faz a alteração, porque né, são outros usuários, é claro, mas você pode selecionar de acordo com a necessidade e com a solicitação que veio para você. Eu posso eliminar esse usuário, tá? Isso aqui tem que ser uma solicitação vinda com as devidas autorizações, porque isso gera um impacto aí em relação à auditoria, porque depois você não vai ter mais histórico do usuário, enfim. Isso aqui é importante você ter, né, a certeza que você vai executar a deleção desse usuário. Eu posso simplesmente visualizar esse usuário, aquilo que nós falamos anteriormente, por questões de pesquisa mesmo, então eu não posso fazer nenhum tipo de alteração. Isso aqui é até mais seguro para que você não faça nenhuma alteração indevida, sem necessidade, e aí você tem a opção de alteração e a criação como um todo. Então, basicamente, essa é a transação SU01, tá? Tem algumas questões técnicas que são extremamente importantes aqui, mas nós estamos tratando de assuntos práticos, né, diretos para o dia a dia. Então, basicamente é isso, e eu te encontro no próximo vídeo. Até mais!